Então, de fato, para eu poder ter essa minha tranquilidade na segurança alimentar do meu produto, principalmente quando eu falo de perigo biológico, eu preciso entender e aplicar o binômio tempo e temperatura. Quando a gente fala em binômio tempo, é o tempo de relógio, né? E temperatura vai ser o tempo, a temperatura que ele vai estar atingindo, seja ele na cocção ou na refrigeração. Aí, se eu entendo que meu tempo é tempo de relógio e que a minha temperatura é de geladeira ou de fogão, agora eu preciso inverter os valores. Eles nunca podem ficar iguais. Por exemplo, eu colocar altas temperaturas, meu leite, por exemplo, fervendo, e eu deixar 2 horas. Ou seja, minha temperatura está alta e o meu tempo está alto. Os dois altos, eles não vão ser favoráveis para eu poder combater o meu micro-organismo. Por exemplo, eu tenho uma bactéria chamada Listeria, né? Listeria monocytogenes, presente aí no leite. Uma das seguranças que eu tenho dentro desse leite para eu poder prevenir e eliminar toda essa listéria é eu atingir a temperatura ali por volta acima de 90 graus. Então, o que eu tenho que fazer? Temperatura alta, leite fervendo. Meu tempo tem que ser o quê? Baixo. Temperatura de 90 graus e o tempo de aproximadamente 2, 3 segundos. Temperatura alta, tempo baixo, tá? Então, se eu penso por esse lado, a gente acaba conseguindo prevenir as minhas bactérias. Então, por exemplo, eu tenho bactérias que elas vão crescer no meio frio, né? Que são aquelas bactérias que a gente vai chamar de psicófilas, né? Do grupo dos psicófilos ou do grupo das psicotróficas, que são aquelas que crescem a temperatura, que crescem não, me perdoem, né? São aquelas bactérias que elas resistem, elas não morrem à temperatura de frio. Então, se elas gostam ali do frio, o que eu tenho que fazer? Colocar calor. Eu aumento a minha temperatura e diminuo o meu tempo. Agora, aquelas bactérias que não gostam do calor, o que eu faço? Baixo a minha temperatura a uma temperatura aqui de menos 2 graus, 0 graus, né? Às vezes ali menos 5 graus, uma temperatura já para congelar e deixo mais tempo. Exemplo disso é carne congelada. O Clostridium perfringens, ele não gosta de temperatura fria. Então, o que eu faço? Coloco na refrigeração por quanto tempo? Por mais tempo. 2, 3 dias, 2, 3 semanas. Meu tempo ficou baixo e minha temperatura ficou baixa e o meu tempo aumentou. Então, sempre quando a gente for pensar no meu binômio tempo-temperatura, os dois têm que ser inversamente proporcionais. Enquanto um está alto, o outro tem que estar baixo. É por isso que é importante 2 fatores eu observar no meu binômio tempo-temperatura. Um é quando, de fato, eu estou manipulando o meu produto ali no meu fluxograma, né? Então, eu recebi, né? Coloquei ali no meu armazenamento. Qual a característica desse meu armazenamento? É frio, então ele vai receber a temperatura dele, que seria baixa, e o meu tempo é quanto? Alto. Eu vou deixar ele ali. Agora, quando eu levo ele para a cocção, que ele vai para o forno, para a fritadeira, né, para o processo de ebulição, a minha temperatura tem que ser alta e o tempo tem que ser curto. Tá? Até para a gente, além de proteger sobre essa questão dos micro-organismos, eu também preciso associar para eu não correr o risco de ter perdas nutricionais, como algumas vitaminas, né, que são sensíveis ao calor, para eu não perder também a minha característica organoléptica e no final desse meu fluxograma, eu preciso voltar à minha teoria do alimento seguro. E meu alimento seguro, ele é seguro quando ele não vai apresentar nenhum dano para o meu cliente ou para o meu paciente em relação aos perigos químico, físico e biológico. E o perigo biológico eu consigo minimizar ou até mesmo prevenir quando eu aplico o meu binômio tempo e temperatura.